no capítulo 9. Capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios. Carta esta escrita pelo apóstolo Paulo. Versículo 24 e versículo 25. E você que foi encontrando, já glorifica o Senhor e se coloca de pé em reverência às Santas Escrituras. Quem achou, diga glória a Deus. Versículo 24. Assim diz a palavra do Senhor: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Vamos ler novamente o versículo 25. Repita comigo: todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. E nós, porém, uma incorruptível. Fecha os teus olhos nesta noite e presta em oração para que o Senhor venha falar com a tua vida, através da sua santa e poderosa palavra. Soberano Deus, eterno e poderoso Pai, a tua palavra nesta noite, ela será ministrada. E eu te peço, Senhor, que tu fales a cada coração, que tu não permitas, ó Deus, que nenhum dos teus filhos que adentraram por estas portas, eles venham sair da mesma forma que adentraram, mas que a palavra que vem do teu trono, ela venha ser direcionada aos nossos corações, que venha gerar convencimento, que venha gerar, Senhor, a conversão, que venha gerar, meu Deus, o arrependimento. Que tu nesta noite, ó Pai, venha abrir o entendimento e a compreensão de cada um dos teus filhos. Desde já, Senhor, eu repreendo na autoridade que é do teu santo nome todo levante, toda oposição, todo impedimento que tente, ó Pai, impedir de que os teus filhos venham receber, compreender as tuas santas escrituras. E que nesta noite, Senhor, o teu nome venha a ser exaltado e engrandecido neste santo lugar. Assim, meu Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, e só você que crê, aplauda ao Senhor bem forte. Isso. E diga glória a Deus. Glória a Deus. Toma o teu assento. Irmãos, eu estava meditando nesta palavra e vejo eu que Paulo, ele travava uma grande luta, mas luta essa que Paulo travava neste texto era para estimular, era para motivar a igreja de Corinto a buscar e conquistar o prêmio a qual Deus tem reservado para a sua igreja. Pois Paulo, ele estava ministrando em cima do desinteresse da igreja de Coríntios. Vejamos, irmãos, que dentro deste texto, muito precioso, um ensinamento fundamental para uma caminhada vitoriosa. Quem quer ser vitorioso na caminhada com Cristo Jesus? Todos nós queremos ser vitoriosos na caminhada com Cristo Jesus. E Paulo aqui, ele usa o exemplo de um atleta
vitoriosos com Cristo Jesus. Paulo estava combatendo o desinteresse da igreja de Coríntios, porque Paulo queria ver uma igreja determinada, porque Paulo queria ver uma igreja vitoriosa. E Paulo usa como exemplo um atleta. No versículo 24, Paulo vai falar: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram também da mesma forma. Então vejamos, irmãos, que a vida cristã, ela exige de todos nós uma dedicação, pois um atleta, para ele se tornar um vitorioso, ele abstém de muitas coisas. Um atleta, para ele se tornar um vitorioso, ele se dedica a horas semanais de treino, muito suor ele derrama, abstém de muitas coisas, porque ele está dedicado no seu objetivo, porque ele está dedicado em se tornar um vitorioso. E Paulo, ministrando à igreja de Coríntios, ele diz: corram também desta maneira, assim também façais, corrais de tal maneira para que alcanceis também o prêmio ao qual o Senhor tem reservado para todos vós. E qual seria a dedicação para um servo de Deus se tornar um vitorioso? Paulo estava falando, assim como um atleta dedica horas semanais de treino para se tornar um vitorioso, assim o cristão também deve dedicar horas semanais a uma leitura bíblica, deve se dedicar horas semanais a orações, deve se dedicar horas semanais a buscar ao Senhor na sua casa, porque nós estamos vivendo dias em que a igreja ela está sendo tomada pelo desinteresse. Eles querem vitória, eles querem conquista, mas eles não sabem que antes de se tornarem vitoriosos precisam lutar. Mas eles não sabem que antes de se tornarem vitoriosos eles precisam se preparar para a luta. Um atleta se prepara, irmão. Um atleta se prepara. Ele gasta o seu suor, horas e dedicações, para um momento único e exclusivo, a luta. E é justamente em cima deste texto que nós temos nos deparado, que muitas pessoas estão sendo derrotadas em meio às lutas, porque não se preparam para as lutas. Um atleta, quando ele vai para uma maratona, ele treina antes, ele se prepara antes, ele faz um treinamento intensivo e constante antes da prova, para que no momento da prova ele venha se tornar um vitorioso. E nós estamos nesta maratona. A maratona ela começou quando você levantou a sua mão e confessou a Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida. Ali começava a sua prova, ali começava a sua maratona. Porém muitos têm desistido no meio do percurso, muitos têm desistido no meio da caminhada. Mas toda prova tem o seu começo e tem o seu fim, tem a sua reta final. Agora, por que, pastor, que muitos não chegam até a reta final? Porque não se prepararam para a maratona, não se prepararam para a prova. E o que Paulo estava falando era justamente isso, que todos correm, mas só um se torna vitorioso. E aquele que se torna vitorioso é um determinado. Aquele que se torna um vitorioso, ele é um dedicado, ele é um disciplinado. Hoje muitos atletas estão
estão se tornando derrotados por serem indisciplinados. Hoje muitos atletas não levantam e não conquistam prêmio por não serem dedicados. E o que faz um servo de Deus vitorioso e dedicado? Vitorioso nas suas conquistas é ser um servo dedicado, disciplinado, determinado. Enquanto você não for determinado, dedicado e disciplinado, você não será um servo vitorioso. E Paulo, em cima deste texto, ele ministrava com autoridade, porque Paulo teve um verdadeiro encontro com Deus. Quando o homem e uma mulher ele tem um verdadeiro encontro com Deus, ele passa a ser determinado. Mas enquanto ele não tiver um verdadeiro encontro com Deus, ele vai ser negligente com as coisas de Deus. Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 3, a palavra de Deus diz que de repente surge um resplendor do céu e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Naquele momento Saulo deixaria de ser um perseguidor e passava a ser um perseguido. Naquele momento Paulo deixava de ser Saulo e passava a ser Paulo. Ele teve um verdadeiro encontro com Deus. Então quando o homem e a mulher eles passam a ter um verdadeiro encontro com Deus, eles passam a se dedicar às coisas de Deus. Eles são disciplinados com as coisas de Deus. Eles são determinados com as coisas de Deus. E isso faz com que cada servo venha estar preparado diante das lutas e das batalhas que tem que enfrentar. A determinação e a dedicação nos prepara para as lutas. Porém, hoje o que nós temos nos deparado é que muitos já estão se dando por derrotados antes de lutar, mas querem a vitória. Olha para o irmão que está do teu lado e diz para ele assim: o inimigo de nossas vidas, ele é determinado. Ele está determinado a matar, a roubar e a destruir. E muitos ainda não entenderam isso. Ele quer destruir a tua vida, destruir o teu chamado, matar os teus sonhos, roubar aquilo que Deus tem para te entregar. O inimigo da tua e da minha vida, ele é determinado. Ele quer fazer você perder o foco. Ele quer te tirar do meio do propósito. Ele quer te distorcer para o caminho que não é para tu ir, porque ele sabe que Deus tem uma obra para cumprir na tua vida. Nós enfrentamos um inimigo que está sempre disposto a lutar, que está sempre disposto a destruir e matar. Ele entra numa guerra para matar, ele entra numa luta para destruir. E nós temos que nos preparar para esta luta, para esta guerra. E isso nós só conseguiremos e nos tornaremos vencedores se nós formos servos disciplinados. Um atleta, quando ele passa a ser indisciplinado, ele passa a ter uma vida profissional fracassada, porque ele não é o disciplinado, ele é indisciplinado. Ele até treina, ele se dedica horas e horas de treino, mas depois se desgasta na noite, no álcool. Já o atleta não, ele treina, ele busca se alimentar de forma saudável, ele repõe as suas energias no descanso, porque ele é dedicado, porque ele está dedicado nos seus objetivos. Um servo do Senhor tem que entender isso também. E Paulo, quando ministrava a igreja de Corinto, Paulo ministrava porque Paulo tem
causando um grande desinteresse. Ao invés do servo do Senhor ler Bíblia, passa o dia no WhatsApp. Ao invés do servo do Senhor dobrar o joelho e orar, passa o dia na rede social. Mas de repente o inimigo da sua vida, ele não dorme nem cochila. Ele está a todo momento esperando um vacilo seu para te destruir. Mas a igreja está totalmente desinteressada. Aí Paulo percebe o desinteresse da igreja e diz: ei, vocês não sabem que no estádio muitos atletas eles vão correr, mas só um se torna vitorioso. E pode ter certeza que aquele que se torna vitorioso é aquele que se dedicou, é aquele que foi disciplinado, é aquele que verdadeiramente se preparou para a luta. O desinteresse e a falta de determinação tem feito com que muitos servos do Senhor venham perecer no meio da caminhada. Nós temos que estar preparados para a maratona. A caminhada é longa e você não pode ficar no meio do caminho. Mas muitos têm desistido no meio da caminhada. Nós temos que nos preparar para as lutas, para as dificuldades. E eu tenho muito bem e sei como que não é fácil servir a Deus, que nós verdadeiramente passamos por muitas lutas. Mas Deus jamais nos colocaria em uma luta para nós não sairmos derrotados, porque o Deus que peleja por nós, Ele nos fez mais do que vencedores em Cristo Jesus. Agora, por que, pastor, que muitos se tornam derrotados no meio da caminhada? Porque não se prepararam para a luta. Se prepare para a luta, irmão. Seja dedicado. Seja um servo disciplinado. Seja um servo objetivo. Esse é o motivo de muitos abandonarem a Jesus no meio da caminhada. Esse é o motivo de muitos se tornarem derrotados em meio às lutas. E Paulo se tornou um homem vitorioso na caminhada, porque Paulo era disciplinado, dedicado e objetivo. Paulo, ele tinha sobre as suas vidas algumas virtudes. A primeira virtude que Paulo teve foi deixar de ser Saulo e passou a ser Paulo. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você quer ser vitorioso nas coisas de Cristo, abandone as coisas que para trás ficaram e comece a olhar para aquelas que estão adiante de ti. Se você quer ser um vitorioso em Cristo, deixe de ser Saulo e passe a ser Paulo. Porque Saulo era um homem que perseguia o povo de Deus, mas quando ele passou a ser Paulo, ele passou a ser perseguido, porque ele deixou de fazer as coisas que agradavam ao mundo para agradar a Deus. E aquele que quer servir a Deus não pode agradar o mundo e a Deus. Ou ele agrada o mundo ou ele agrada a Deus. Ninguém pode ser Saulo e Paulo ao mesmo tempo. Ou você teve um verdadeiro encontro com Deus, ou você ainda precisa se encontrar com Ele. Ou você ainda é Saulo, ou você precisa ser Paulo. Você tem que saber aonde você deve andar, com quem deve andar. Você tem que saber que tipo de lugares você deve frequentar. Porque você deixou de ser Saulo e passou a ser Paulo. Você passou a ser um servo dedicado, disciplinado. Você passou a ter um verdadeiro encontro com Deus. E quem teve um verdadeiro encontro com Deus não tem mais prazer nas coisas deste mundo. E quem teve um verdadeiro encontro com Deus já não se alegra com as coisas mundanas. Aquilo que ele fazia antes, ele já não faz mais. Paulo, quando passou a ter um encontro com Deus,
ele passou a ser um servo preparado. E quando Paulo começou a passar por provas e por lutas, Paulo fala na Bíblia Sagrada, Filipenses 4:13, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Em outras palavras, Paulo diz: eu estou preparado. Eu sei passar fome, também sei passar por abundância. Eu sei ter muito, mas também sei ter pouco. Eu sei passar por vitória, mas também sei sofrer derrotas, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Um servo preparado. Mas tudo isso acontece quando o homem passa a ter um verdadeiro encontro com Deus. Ele está preparado para enfrentar os bons momentos e os maus momentos. Paulo passou a ser um servo maduro. Paulo passou a ser um servo maduro. E ele entendeu que a sua luta era no reino espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 10, ele diz: mas não temos que lutar contra a carne nem contra sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades. Por isso precisamos nos revestir das armaduras de Deus, do capacete da salvação, da couraça da justiça, da sandália do evangelho, do escudo da fé, porque agora eu adquiri a maturidade e sei que a minha luta é no reino espiritual. E quando nós adquirimos a maturidade espiritual, a gente não se envolve em embaraço desse mundo. A gente sabe o que nos convém e o que não nos convém. O diabo, ele não vem com um garfo na mão, de capa preta, de chifre, com os olhos vermelhos. Ele vem fingindo de ser teu amigo para te colocar a voltar para o mundo que tu estava antes. Mas tudo isso é o inimigo querendo te fazer voltar a conviver naquilo que tu convivia antes. Mas Paulo era um homem determinado. Ele era um homem submisso, disciplinado. Por isso que Paulo fala aos Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz: hoje já não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Disciplinado. Um atleta precisa ser disciplinado, sim ou não? Um atleta, ele precisa ser submisso, sim ou não? Dedicado, preparado, pois Paulo falava daquilo que lhe era de autoridade, porque Paulo era disciplinado. Ele disse: agora eu já não vivo mais para fazer as minhas vontades, nem muito menos para agradar ninguém. Eu vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Preparado para a luta, eu posso passar tudo, porque eu tenho um que me fortalece. Eu tenho um que nunca me deixa só. Eu tenho um que nunca me desamparo. Posso estar por cima como por baixo. Posso sofrer vitórias, mas também derrotas. Todavia eu tenho um Deus que me mantém de pé. Aleluia. Olha para o irmão que está do teu lado e diz: isso só acontece quando você é determinado. E Paulo, ele tinha uma determinação. Por isso que Paulo, ele fala na Bíblia Sagrada, Filipenses capítulo 3, versículo 14, ele vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para aquelas que estão adiante de mim. Ele diz: quem quiser ficar para trás, que fique. O meu objetivo é avançar. Quem quiser parar, que pare. Eu vou continuar marchando. Quem quiser retroceder, que retroceda. O meu alvo é Cristo. Eu vivo para Cristo. E eu sou um servo determinado. Aleluia. Se você quer usufruir de vitórias, seja como Paulo. Deixe de ser Saulo, passe a ser Paulo. Tenha um verdadeiro encontro com Deus. E aí você vai saber o que deve fazer e aonde deve andar. Passe a ser como Paulo, um servo maduro de Deus.
A tua luta é no reino espiritual. Você vai começar a enxergar com olhos de águia. Aleluia. Irmão, quando nós passamos a enxergar as coisas com olhos espirituais, nós não nos envolvemos com embaraços deste mundo. Nós passamos a ser separados. Nós passamos a ser uma geração eleita, um povo santo, um sacerdócio real. Ou você não sabe que a Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor, ele é ciumento. Ele não te divide com o mundo e nem com as coisas que no mundo há. Ele não te quer por metade, ele te quer por inteiro. Por isso que eu e você precisamos ter um encontro verdadeiro com Deus. Ou somos Paulo, ou somos Saulo. Ou perseguimos a Cristo, ou somos os servos de Deus. E Paulo, como um atleta missionário, Paulo tinha um objetivo a atingir. Ele não podia se distrair com outra coisa que o afastasse do alvo. A sua dedicação era intensa. E sabe o que é que tem acontecido? O inimigo tem usado de artimanhas para tentar te distrair e te tirar do alvo. O inimigo tem usado de artimanhas para te distrair e fazer tu perder o foco. E por muitos ainda não adquirirem a maturidade e não entenderem que a guerra e o reino espiritual estão sendo influenciados pelo mundo, passam a se tornar vulneráveis e despreparados para a luta. E não sabem que enfrentam um inimigo, um adversário dedicado, que toda hora e todo momento está disposto a matar, roubar e destruir. Muitas vidas estão sendo destruídas. Muitas vidas estão sendo destruídas. Seja um atleta disciplinado. Quando Paulo passou a ser disciplinado, ele deixou de viver a vontade dele para viver as coisas de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque o inimigo sabe muito bem que ele não pode contra um servo dedicado. O inimigo sabe que ele não tem poder para destruir um servo objetivo, focado nas coisas de Deus. Paulo teve uma longa caminhada. Por isso que lá no final da sua caminhada, Paulo vai falar ao seu filho amado Timóteo. No capítulo 4, no versículo 7 da segunda carta a Timóteo, Paulo vai dizer: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Em outras palavras, Paulo disse: agora eu estou lembrando lá do início, na hora da largada, que eram muitos correndo comigo. Quantos ficaram para trás? Quantos desistiram no meio da caminhada? Mas eu terminei a minha carreira, enfrentei grandes lutas, passei fome, nudez, escassez, acusação dos falsos irmãos, prisões. Mas em todos os momentos eu tinha um objetivo, e o meu objetivo era uma coroa incorruptível. Sabe por que muitos estão desistindo? Porque estão à procura de coroas corruptíveis, estão à procura de ouro e prata nesta terra, estão à procura de vitórias nesta terra. Mas a vitória maior é nós usufruirmos e termos sobre as nossas vidas a coroa da vida. Tiago, ele fala no capítulo 1, versículo 12, ele diz: bem-aventurados são aqueles que passam por provações, bem-aventurados são aqueles que sofrem tentações, porque quando forem provados, receberão a coroa da vida, a qual Deus tem prometido àqueles que Ele ama. Glória a Deus. Aleluia. No meio da caminhada, irmãos,
Nós perdemos batalhas, nós ganhamos batalhas. Mas quando você tem um objetivo de se tornar um vitorioso, você não fica desestimulado e nem perde o interesse. Você continua dedicado, disciplinado, focado nas coisas de Deus. Um atleta, para se tornar vitorioso, ele deve ser dedicado. E hoje o que nós temos visto é uma igreja totalmente dispersa. Quem já leu a Bíblia hoje aqui? Não deixa que o pastor lê para mim na igreja. Deus, Ele quer te fazer vitorioso, irmão. Mas se você não se preparar para a luta, você vai entrar no ringue para ser nocauteado. Mas se você se preparar, quando você pisar os pés no ringue, o teu inimigo vai tremer na base. Ele vai dizer: eis que entrou um servo do Senhor revestido do poder e da unção. Quando ele erguer as suas mãos e clamar o nome do Deus vivo, eu vou ter que sair correndo, porque por um caminho eu vou contra ele, e por 7 caminhos eu fujo da presença dele. Dedicação, objetividade. O nosso objetivo é termos sobre as nossas vidas uma coroa incorruptível. E para isso nós precisamos estar focados, não perder o foco. Lembra de Josué? Josué, medita na minha lei de dia e de noite. Não te desvia nem para a direita nem para a esquerda, para que tu prosperes em teu caminho. Aleluia. Concentrado. Não perca a sua concentração. Eu lembro que quando eu era atleta de futebol, quantas e quantas vezes eu me concentrei. Passava a noite concentrado para jogar no dia anterior. Mas sabe o que me fez um atleta frustrado? Porque eu não era um atleta, eu era um jogador. Treinava, mas não era disciplinado. E a minha indisciplina fez a minha carreira frustrada. É a mesma coisa que tem feito de muitos servos frustrados: a indisciplina, a falta de dedicação às coisas de Deus. E o inimigo continua focado, destruindo vidas, destruindo sonhos, porque ele veio para isso. E Deus, Ele quer colocar sobre a sua cabeça uma coroa incorruptível, que durará para a vida eterna. Quem quer ser vitorioso aqui? Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: se dedique mais. Seja disciplinado, seja focado, dedicado às coisas de Deus. Se prepare para as lutas, porque você não sabe o dia e nem a hora que você vai ter que lutar. Esteja preparado para as batalhas, porque você não sabe nem o dia nem a hora que a batalha vai vir. E o que nós temos visto é muitos correndo. Antes de lutar, eles já dão por derrotado. Ai meu Deus, e agora? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Agora eu estou enfrentando uma grande luta. E Deus disse: eu coloquei esta luta, mas tu era para estar preparado. O que era que tu estava fazendo que tu não se preparou para esta luta? Estava dormindo? Estava na internet, Facebook, WhatsApp? Por que não estava lendo Bíblia? Por que não estava jejuando, orando de madrugada?
Por que não estava na casa do Senhor, buscando a presença do Senhor? Aí quando a luta vem e começa a chorar, é porque não estava se preparando. Um lutador, ele se prepara antes da luta. Tem um tal do MMA aí que o cara perde até peso para chegar ao peso base para ir lutar, porque senão ele não luta. Ele até fome passa para lutar, uma dieta mesmo pesada, dedicação. Um lutador se prepara para a luta. E muitos não entenderam isso ainda. E na hora da luta estão com medo de lutar, porque não estão preparados para a luta. E o que Paulo falava para a igreja de Coríntios era isso: uma igreja desinteressada, sem interesse. E Paulo estava despertando aquela igreja. É o que Deus está fazendo nesta noite, despertando a igreja. Deus te fez para ser mais do que vencedor, irmão. Não perca o foco. Seja dedicado e disciplinado, porque todavia, quando o inimigo da tua vida se levantar contra ti, ele vai se tornar um fracassado, ele vai se tornar um derrotado, porque o Senhor, ele te capacitou, te preparou para esta luta. Então, se você crê nesta palavra e crê que o Senhor te fez mais do que vencedor em Cristo Jesus, dê glória e aplauda Ele em nome de Jesus. Aleluia! Vamos fazer a leitura do texto novamente. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo ele abstém. Em outras palavras, de tudo ele abre mão. Ele se prepara. E muitas das vezes, irmão, nós temos que agir como um atleta. Eu preciso me consagrar. Aí tem que abster daquele pãozinho carioca quentinho pela manhã, daquele almoço delicioso. Mas tudo em prol de sua própria vida espiritual. É você se preparando para se tornar um vencedor. E todo aquele que luta, de tudo ele abstém. Eles fazem para alcançar a coroa corruptível. Os atletas, eles fazem isso para alcançar uma medalha, um troféu. E nós fazemos isso para alcançarmos a coroa da vida eterna. E nós fazemos isso para sermos vitoriosos e contemplarmos e estarmos assentados à direita do trono de Deus. E nós fazemos isso para andarmos por um tapete vermelho. Você sabe qual é o tapete vermelho que Deus tem preparado para você e para mim? Quando Jesus subiu para se assentar à direita do trono de Deus, Ele subiu, mas deixou pingos de sangue no caminho. E é esse tapete vermelho que nós vamos andar por cima dos rastros do sangue de Jesus. Mas isso só acontece quando você está dedicado, focado em ter sobre a sua vida uma coroa incorruptível. Que o Senhor tem reservado para você e para a minha vida. Então, se você crê que esta coroa vai estar sobre a sua cabeça, se dedique, seja disciplinado, porque grandes coisas fará o Senhor na tua vida. Vamos aplaudir o Senhor Jesus nesta noite. Aleluia! Se coloca de pé em nome de Jesus.